Olá pessoal, graça e paz, que Deus abençoe a vida de vocês. Eu sou João Paulo Fonseca, estou aqui para mais um review e hoje eu quero fazer um review muito especial e dar uma indicação para vocês de um livro que vai trabalhar a teologia bíblica batista reformada, uma introdução baseada na Confissão de Fé Batista de 1689. É uma publicação da editora Estandarte de Cristo. E o autor é o Fernando Angelim. A editora Estandarte de Cristo é uma editora pequena, que está começando aí, e ela tem publicado excelentes obras, principalmente para a gente entender alguns aspectos da visão batista reformada. A visão batista que segue uma linha calvinista, tá bom? Então, olha só, um livro muito bem feito, uma capa muito bonita, que vai trabalhar principalmente a visão aliancista de acordo com os batistas, tá? Dentro da perspectiva da teologia bíblica. Então, é uma teologia bíblica introdutória na visão aliancista de acordo com os batistas. Então, gente, é um livro muito bom, um livro muito prático, didático, com bastante referências bíblicas, com uma linguagem de fácil entendimento. E eu fiz a leitura deste livro e gostei demais e quero indicar para vocês. Aqui tem o contato, né? Tem aqui o Facebook, o Instagram da editora Estandarte de Cristo, que publicou aí com excelente qualidade este material para nós brasileiros. E é um material aí de um autor brasileiro, né? Que é mais interessante diante de tudo isso. Então vamos conhecer o conteúdo desse material, uma capa brochura, uma capa verde muito bonita. A gente tem aqui o autor, né, que é o Fernando Angelim, e as suas qualificações. A gente tem aqui uma parte, né, de recomendação desse livro, feito aqui por alguns pastores. Folha de rosto, né, Fernando Angelim, uma teologia bíblica batista reformada, uma introdução baseada na Confissão de Fé de 1689, que é uma confissão batista calvinista, tá bom? Então aqui a primeira edição, Estandarte de Cristo 2020. A gente tem a ficha catalográfica agora, tudo bonitinho, agradecimentos e um sumário. E esse sumário é muito importante para a gente entender o que essa obra vai trabalhar. A gente tem o prefácio, a introdução, em seguida o que é teologia bíblica, uma parte muito importante, nós vamos mostrar para vocês quem são os batistas, um resumo do enredo das Sagradas Escrituras, e aí ele vai trabalhando os temas na teologia bíblica, na visão aliancista de acordo com os batistas. Pacto de obras, pacto da graça, pacto da redenção, antiga e nova aliança, lei de Deus, o dia do Senhor. Teologia credo-batista e teologia pedobatista é um ponto muito importante para a gente mostrar a visão aliancista na teologia bíblica de acordo com os batistas, que segue a linha credo-batista. Conclusão, referências e sites importantes. É um livro de pouco mais aí, livro de 300 páginas, né? Quase 300 páginas. Bom, a diagramação é muito bem feita, é aquela folha meio amarelada, né? Então aqui tem já no prefácio o intuito, né? Já uma parte muito bacana, a gente está entendendo que esse livro vai trabalhar. Depois uma introdução, né? Como compreender o enredo das Escrituras, qual é o tema principal do Antigo e Novo Testamento, o que é uma aliança, o que significa as alianças relacionadas na Bíblia, qual a relação entre a antiga e a nova aliança, cerimônias e leis que regiam Israel no Antigo Testamento são válidas para hoje. Então são perguntas que muitos de nós já fizemos. E este material vai responder com base em estudos na Palavra de Deus. Tá bom? Bom, aqui o primeiro capítulo, capítulo 1, o que é teologia bíblica? Então, esse primeiro capítulo, o autor vai gastar algumas páginas para nos explicar o que seria teologia bíblica, diferenciando teologia bíblica, por exemplo, da teologia sistemática, tá? Então, ele vai estar trabalhando isso aqui, nos apresentando já de cara a linha que ele segue, tá? Que é a linha aliancista, ou a teologia pactual, tá? Então, ele já vai apresentando aqui de uma forma introdutória, e alguns pontos interessantes, né? O interessante é que ele sempre vai colocando alguns pontos enumerados, tá? Então aqui nesse primeiro ponto ele vai diferenciar o que é teologia sistemática, histórica, exegética e pastoral.
E aí ele vai focar na explicação da teologia bíblica. Teologia bíblica é o modo de ler a Bíblia como uma única história com um único autor divino que culmina com quem Jesus Cristo é e o que ele fez. Então, cada parte da Escritura é entendida em relação a ele. A teologia bíblica nos ajuda a entender a Bíblia como um grande livro constituído de vários livros menores que contam uma única grande história. O herói e o ponto central dessa história de capa a capa é Jesus Cristo. Então, a teologia bíblica é um meio de entender no seu todo, a fim de podermos perceber o desenrolar do plano de salvação estágio por estágio. Então ele vai trabalhando isso aqui, né, nesse capítulo. Aqui ele traz o modelo da teologia bíblica reformada. Então ele traz aqui 3 pontos, né, que existem: a teologia, o dispensacionalismo, teologia pactual, teologia da nova aliança. Então aqui ele vai desenvolvendo, né, os aspectos da característica. É interessante que ele sempre coloca o capítulo, o subtópico e os pontos de cada um para facilitar os estudos. E abaixo, sempre aqui, abaixo do conteúdo, ele vai colocar algumas notas de explicação que são muito interessantes ou referências de livros que ele utilizou também para estar fundamentando o seu pensamento. Pessoal, eu derramei café no meu livro, pelo amor de Deus. Olha só. O livro está manchado aqui, mas isso aqui é café que eu derramei. Eu estava lendo pela manhã, um pouco sonolento, acabei esbarrando na xícara e derramei café no livro. Enfim. É interessante também, olha só. Característica da teologia bíblica reformada. 1, ela segue uma hermenêutica clássica, ele desenvolve. 2, ela é pactual. Então ele vai falar sobre as alianças, né? Crê na existência de 2 representantes pactuais, culmina em Cristo. Então, são estudos bem pormenorizados e também bem didáticos, ponto por ponto, para te ajudar a entender. E a linguagem é muito simples, tá? Então, para você que quer ter uma teologia bíblica aliancista na visão batista, essa aqui é a melhor que nós temos hoje. Eu, pelo menos das que eu conferi até hoje, é um material assim muito bom, tá? E sempre ao final ele traz em cada capítulo uma conclusão com os pontos importantes que foram abordados para você está fazendo um exercício de fixação de tudo aquilo que ele abordou, tá bom? Então, a partir do capítulo 2, ele vai trazer quem são os batistas, a origem dos batistas, para a gente adentrar na origem da visão bíblica dos batistas. Isso é muito importante também, tá? Então, aqui ele vai desenvolver a história dos batistas, começando lá na Inglaterra. Então ele vai mostrar aqui os primeiros batistas que surgiram, por que eles se separaram. Ele vai trabalhar que os batistas gerais foram os primeiros a surgir e eles seguiam uma linha diferente, né, com relação àquilo pregado por João Calvino. Os batistas gerais eles criam na expiação ilimitada, tá? E depois surgiram os batistas particulares, né? Então a primeira igreja batista ela era arminiana. Que nesse livro a gente tem essa informação. E depois os batistas particulares já eram batistas calvinistas. E os batistas particulares, eles fundamentaram uma confissão de fé. Então, por isso que a confissão de fé mais antiga que nós temos aí é a confissão de fé de 1689 dos batistas particulares, já que os batistas gerais não tinham fundamentado essa linha, essa confissão de fé. Então, aqui a gente tem alguns batistas pactuais notáveis. E aí a gente tem, por exemplo, Charles Haddon Spurgeon, foi um grande pastor batista, aí, um dos grandes pregadores que nós temos aí. Capítulo 3, já que ele apresentou uma introdução explicando o que é uma teologia bíblica, a história dos batistas e o desenvolvimento, ele vai trabalhar agora já adentrando ao tema específico, que é o enredo das Sagradas Escrituras. Ou seja, ele vai trabalhar, vamos dizer assim, vai fazer um resumão da Bíblia para adentrar na sua visão bíblica, tá? Então ele traz aqui primeiro o Antigo Testamento, depois o Novo Testamento, sempre nos mostrando a questão de um só povo, sem fazer distinção, por exemplo, entre Israel e a igreja. Então ele vai trabalhar isso, e aí ele já vai adentrar nas alianças nas Escrituras, entendendo ponto por ponto com base em referências bíblicas. Em seguida, ele já vai adentrar nos pactos, já na visão bíblica, da teologia bíblica, tá? Então, o primeiro pacto que ele vai trabalhar é o pacto de obras, depois ele vai trabalhar o pacto da graça e o pacto da redenção.
dentro da visão aliancista. Ele traz um pouquinho da parte histórica, mas também ele foca muito nessa parte com base na Confissão de Fé Batista de 1689. Ele vai focalizar nisso, tá bom, pessoal? Então ele explica muito bem a questão do pacto de obras, o que é o pacto de obras, né? E ele vai desenvolver tudo isso no seu livro de uma forma muito clara. Capítulo 5, Pacto da Graça. Então ele faz aqui antes, né, destacando aqui os 3 grandes pactos, né, já que a gente está trabalhando dentro da visão aliancista. Pacto de obras, da graça, redenção. Nós já trabalhamos o pacto de obras no capítulo anterior e agora ele vai trabalhar o pacto da graça. O que seria isso? Então aqui tem toda a explicação. Se você quiser conhecer, é só adquirir o livro aí que você vai ter um entendimento muito claro com relação a isso. Portanto, o pacto da graça nos diz o desenvolvimento do plano redentor de Deus na história através de um pacto que foi revelado progressivamente no Antigo Testamento e formalmente concluído no Novo Testamento. Ele cita muitos autores, como por exemplo Gerhardus Voss, que tem uma teologia bíblica do Antigo e Novo Testamento nessa visão aliancista. E aí ele vai trabalhando aqui passagens bíblicas, explicando. Ele usa vários autores também para fundamentar sua linha de pensamento. Isso é muito importante. Ao longo do livro, né, nós encontramos alguns gráficos, né? Por exemplo, aqui a questão da Antiga e Nova Aliança, né? E a conclusão é interessante porque, como eu disse, ele traz alguns pontos para fixação. Capítulo 6, o Pacto da Redenção, né? Então, já que nós estudamos o Pacto de Obras e o Pacto da Graça, agora concluiremos essa etapa falando sobre o Pacto da Redenção. O Pacto da Redenção é um corolário da doutrina da Trindade. Então, aqui ele vai explicar o que seria isso, né, ponto por ponto, usando passagens bíblicas. O Pacto da Redenção foi feito na eternidade, né? Então ele sempre traz explicações com relação a isso de uma forma muito clara. Por exemplo, o Pacto da Redenção foi feito para a salvação dos eleitos. Como eu não sou calvinista, né, como vocês sabem, eu fiz aqui uma ponderação, proporcionar salvação a todos, né? Mas é claro que efetivamente a gente sabe que a salvação, a expiação de Cristo, na visão arminiana, ela foi ilimitada no sentido de colocar acessível a salvação a todos e efetivamente aqueles que creem, né? A gente não vive um universalismo. Tem aqui um quadro muito legal, né, sobre a Antiga Aliança. Olha só, um quadro muito explicativo, né? Questão do antítipo, né, aquilo que era né, que preanunciou, que estava no Antigo Testamento e preanunciou algo que se cumpriu no Novo. Então a visão aliancista ela foca muito nisso, né? Isso é muito interessante. Capítulo 7, a Antiga e a Nova Aliança. Esse capítulo é muito bom porque ele vai fazer uma explicação com relação a isso, fazendo uma distinção, explicando o que é uma aliança, o que é outra, tá? E é muito clara essa explicação. A gente tem alguns gráficos, a gente tem alguns quadros explicando tudo isso, né? A Antiga Aliança aponta tipicamente para Cristo. Olha só, a Antiga Aliança manifesta o pecado dos homens e conduz a Cristo. O terceiro propósito da aliança é manifestar a culpa e aprisionada todas as coisas sob o pecado. E traz aqui uma explicação ponto por ponto, né? Fazendo aqui a questão da nova aliança na perspectiva batista reformada, fazendo uma distinção aqui, né? Como pensam os pedobatistas, né, e os credobatistas. A gente vai ter um capítulo daqui a pouco, a gente vai mostrar especificamente para trabalhar isso. Então, um capítulo muito importante também. O 8 vai trabalhar a questão da lei de Deus. Então, vai trabalhar todo o desenvolvimento da lei de Deus, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. E aí ele vai explicar essa questão de lei cerimonial, aliás, lei moral, cerimonial e civil. E o que se aplica a nós hoje em dia, com base que nós vivemos na graça, no período da graça, não mais no período da lei. Mas ele vai explicar muito bem isso, fazendo um desenvolvimento bíblico daquilo que vale para nós hoje e aquilo que, né, era apenas sombras que se cumpriram em Cristo. Ele vai explicar assim de uma forma muito clara com relação a isso. Capítulo, por exemplo, a lei de Moisés e a lei de Cristo, né?
Então aqui ele traz essa conclusão: as confissões reformadas são muito semelhantes em relação à lei. Na antiga aliança as leis foram gravadas em tábuas de pedra. Na nova aliança as leis são gravadas na mente e no coração do povo de Deus. Então aqui ele vai explicando isso, né? Ponto por ponto, que eu coloquei algumas marcações aqui nos 10 pontos com relação aos 10 mandamentos que Jesus cumpriu, né? Literalmente. Então, interessante. Capítulo 9, o dia do Senhor, a questão do sábado. Como se aplica a nós, com base na visão aliancista, com base naquilo que nós cristãos acreditamos hoje. Então ele vai explicar com relação a essa questão do sábado. Ou qual seria o dia do Senhor, como eu devo guardar o dia do Senhor, né? Nós temos o entendimento que é o domingo. Então ele vai explicar ponto por ponto, biblicamente falando, e citando alguns outros autores também com relação a isso. O 10 vai trabalhar teologia credobatista e teologia pedobatista. Gente, isso é muito importante, por quê? Porque dentro da visão aliancista nós temos os pedobatistas, que é aqueles que batizam crianças, e o credobatista, que só batizam pessoas que estão aí já, pessoas já maiores, pessoas que sabem e entendem aquilo que está acontecendo ali, né? Então ele vai explicar isso, ele vai explicar aqui, teologicamente falando, a semelhança entre a teologia pactual dos batistas e dos pedobatistas, tem semelhanças, claro, e as diferenças também entre as duas visões, tá bom? Então ele vai explicar aqui ponto por ponto, vai trazer aqui gráficos para estar fundamentando o seu pensamento, passagens bíblicas, referências, tá? Isso é muito importante. Finalizando cada capítulo com uma conclusão, que é o resumo do que foi abordado. Ao final desse livro, ele vai trabalhar a conclusão de tudo que foi abordado, colocando pontos, destacando as reflexões e pontos. Ele coloca 9 destaques, finaliza com uma passagem bíblica. Isso é muito importante também. E aí nós encerramos o conteúdo do livro. Depois a gente tem referências, tá? Que ele vai trabalhar aqui algumas referências usadas nos capítulos, perdão. E depois ele vai trabalhar aqui também outros livros publicados pela editora Estandarte de Cristo. Olha, são obras muito interessantes também. Os distintivos da teologia pactual batista está na minha lista de compras, né? Tô doido com esse livro aí. Então é isso, pessoal. Encerramos aqui o conteúdo deste maravilhoso livro, A Teologia Bíblica Batista Reformada. Na descrição do vídeo eu vou deixar o link, caso vocês queiram adquirir esta obra num preço bem acessível.